A Era de T.S. Eliot, de Russell Kirk. A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX, de Russell Kirk, foi uma biografia publicada pela primeira vez em 1971, 6 anos após a morte do poeta anglo-americano T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, que nasceu em 1888 nos Estados Unidos, mas mais tarde veio a se naturalizar inglês e falecer já na Inglaterra em 1965. Então, 6 anos depois saiu A Era de T.S. Eliot. É uma biografia que é considerada, se não a definitiva, pelo menos uma biografia básica para quem quiser se aprofundar e começar a estudar a vida e a obra do poeta. E quem acha que isso é apenas propaganda de contracapa tem que ler para ver que realmente é assim. Porque o material que o Russell Kirk levanta aqui é bastante relevante, é bastante rico, não é superficial, e nem o material que ele levanta e nem o tratamento que ele dá é superficial. Aquilo que ele levantou, né? As fontes que ele levanta. Tem uma característica que eu acho que, para mim, agrada logo, que é o fato do Kirk se debruçar exaustivamente até, em torno de 150, talvez 200 páginas iniciais, sobre a formação intelectual do poeta. O Eliot não era apenas um poeta, ele tinha uma formação muito mais ampla, tanto que alguns dos seus detratores, alguns das antipatias ou talvez desafetos que ele encontrou, né, ao longo do seu percurso como poeta, como cristão, como pensador político bastante equilibrado, eu diria. Às vezes os seus oponentes faziam algum tipo de observação filosófica ou até na área da ciência e o Eliot tinha uma resposta, porque ele tinha uma formação intelectual bastante ampla e bastante séria, né? Bastante profunda, não era superficial. E eu gostei muito desse tratamento que o Kirk dá logo no início da biografia. Talvez canse para alguns leitores, mas eu acho que é essencial para a gente ter uma ideia de como era, né, a formação mesmo desse homem. Como é que ele se constrói, né, enquanto intelectual, enquanto pensador, enquanto poeta e mais tarde crítico de poesia, porque ele dizia que ele não podia se arvorar como crítico de ficção, que ele não tinha competência para isso, né? Mas ele fazia crítica de poesia e era levado a sério. Tem inclusive algumas colocações que ele faz logo no início do século XX, nos primeiros textos, nos primeiros ensaios que ele escreve a propósito de poetas antigos e a propósito da própria análise que se deve fazer de poesia, né? De teoria literária, que se tornaram tipo marcos, né? Coisas que ele foi colocar nos seus textos e que mais tarde outros teóricos de literatura retomaram, né? E aprofundaram, enfim, que continuam sendo relevantes dentro do campo da teoria literária, da crítica literária. E eu acho que é importante a gente ter esse acesso que o Kirk dá. Quais eram os pensadores que o Eliot leu, inclusive filósofos, e textos de filosofia que ele escreveu no início da sua carreira, né? Quais eram os seus poetas favoritos, quais os seus poetas assim que ele reconhece que o influenciaram, quais poetas no início da sua carreira foram marcos, foram influências e que depois ele foi se libertando daquela influência, poetas de preferência de quando ele era jovem e mais tarde ele já não achava tão relevantes. Tudo isso eu acho que é importante a gente saber, é interessante a gente saber se a gente quiser conhecer melhor esse aspecto mesmo do pensamento, dos prazeres, né, de literatura, de um autor de literatura, de um poeta, né, e que mais tarde veio escrever peças. É bem interessante também o fato do Kirk fazer pausas à medida que ele vai apresentando as obras que o Eliot foi publicando. O Kirk faz as pausas para fazer um resumo e uma análise de cada uma dessas obras, da maioria das obras importantes, né? Você tem análises do Kirk em cima dos grandes poemas do Eliot,
A Terra Desolada, Os Homens Ocos, Quarta-feira de Cinzas, Quatro Quartetos, e também sobre alguns dos seus ensaios a propósito de educação, a propósito de cultura, e alguns textos que ele escreveu também como pensador político, que o Eliot era um conservador, mas ele era um conservador assim bastante atento, ele não era cego. Quando ele via os representantes conservadores dentro da Inglaterra tomarem algumas atitudes que ele considerava impensadas, ele era o primeiro a escrever alguma coisa a respeito e fazer a crítica. Ele nunca foi um pensador político que no seu lado, né, no modo de pensar dele, todos aqueles que tinham a mesma visão que ele estavam sempre certos. Ele sempre foi contra aquela atitude do meu país certo ou errado. Ele era contra isso. E o que também vai analisar as suas peças. Porque mais tarde o Eliot deixa de escrever poesia, né? Lá para os seus 50 anos, 55 anos, ele para de escrever poesia e ele começa a se dedicar realmente a compor peças de teatro. São consideradas peças dramáticas mesmo, com versos, mas não da mesma forma que poesia. Ele já está trabalhando realmente os diálogos, né, a revelação dos personagens através dos diálogos das peças. E aí o que vai fazer uma análise desde os coros que o Eliot escreveu para a Rocha, passando pelo Assassinato na Catedral, que talvez seja a sua peça mais famosa, até chegar à Reunião de Família, o Coquetel e o Velho Estadista, que foi a última peça que o Eliot escreveu. Tem dois aspectos nessa biografia que eu acho que, para mim, pelo menos para mim, fazem o grande diferencial dela, em relação à maioria das biografias que eu já li. Não todas, mas a maioria. Primeiro, é esse alicerce todo que o que faz no início para nos mostrar a formação intelectual e espiritual até, porque o Eliot vai se converter à religião cristã em 1927. A sua formação na área da política, a sua formação como crítico literário, no caso crítico de poesia, a sua formação como dramaturgo, como autor de peças. Então, essa demora toda que o Russell Kirk faz no início para dar essa formação, né, nos dar essa informação sobre a formação do poeta, eu acho que é bastante válida e é extensa, é cuidada, não é desatenta e não é apressada. Para a gente ter mesmo aquela base importante. E eu achei isso já bastante forte, né? Bastante marcante na biografia, porque tem biografias de alguns escritores que eu li que não tem todo esse trabalho. Às vezes você nem sabe direito quais são os escritores favoritos do biografado. Uma coisa que sempre me interessa, e aqui a gente tem bastante isso. E o segundo ponto, quando o Kirk começa a tocar nos aspectos mais pessoais da vida do Eliot, já não tanto seus contatos na literatura, né, em outras artes, e as amizades que ele fez, a relação que ele tinha com outros escritores da época, como por exemplo a Virginia e o Leonard Woolf, como por exemplo o Ezra Pound, como por exemplo o D.A. Lawrence, que aliás ele não gostava, e outros, George Orwell. Quando ele tem que se aproximar, né, como biógrafo da intimidade do Eliot, a gente nota que o Kirk é assim um cavaleiro, vamos dizer. Você não vai, quem está procurando, né, quem está procurando fofoca em A Era de T.S. Eliot vai sair frustrado. Porque, embora ele nos conte algumas coisas mais íntimas, né, da vida do Eliot, ele vai falar do casamento dele, que não foi um casamento feliz, né, que a esposa dele depois começou a ter problemas de desequilíbrio mental, acabou sendo internada muitos anos depois, após vários anos em que o casamento já não ia bem porque ela era muito instável, a Vivienne Eliot. Então, o que vai falar sobre isso, mas ele não vai entrar em muitos detalhes, né? E nem na vida posterior do Eliot, quando a esposa veio a falecer, né? Então, eu achei isso interessante porque parece que o Kirk tem um certo respeito pelo seu biografado. Não tem aquele aspecto de fofoca que eu já encontrei em algumas biografias que são até boas, mas que chegam nesse nível,
Tem até uma biografia da Virginia Woolf, que a censura que eu faço essa biografia, defeito que eu acho nela é esses toques de fofoca. E aqui, por exemplo, não tem isso. Você tem acesso a essas informações, né? Ao casamento, ao fato do casamento não ter sido bem sucedido, né? Que eles tinham, às vezes, crises mesmo de brigar e se desentender, que ela não estava bem de saúde. Tudo isso a gente fica sabendo. Mas não tem aquele mergulho malicioso como se você estivesse lendo um tabloide sensacionalista. Quando o Kirk chega a falar alguma coisa mais íntima, né? Sobre o Eliot, sobre o casamento do Eliot, a gente nota pelo contexto que ele está fazendo isso, porque havia muita especulação e algumas biografias estavam fazendo isso. Depois que essa aqui saiu, em 1971, no finalzinho você tem um pós-fácil escrito pelo Kirk em 1984, quando já haviam saído outras biografias sobre o Eliot e ensaios sobre ele, analisando esse ou aquele aspecto da sua poesia, ou por conta de antipatias políticas ou até religiosas, né, por anticristãos, se escreviam algumas coisas assim, denegrindo a imagem dele, procurando alguma coisa tenebrosa para dizer, né? Será que ele era isso? Será que acontecia isso na vida dele, no casamento dele, aquilo outro, aquele tom, né, de denegrir, não por alguma coisa que o poeta tivesse feito, né? Não para criticar a sua poesia, o seu trabalho, mas por antipatias, muitas vezes, ou por causa de questões políticas, ou por causa da posição religiosa do poeta. Então eu achei interessante esse cavalheirismo do Kirk e dele realmente nos dar uma biografia para falar do T.S. Eliot como poeta, né, como pensador, como dramaturgo, para nos falar das suas amizades, para nos falar dos seus prazeres, para nos falar dos seus livros e poetas favoritos, para nos falar dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas ideias, né? Como muitas coisas foram evoluindo na visão dele como crítico, na visão dele como cristão, na visão dele como político, etc., como pensador político, porque ele nunca entrou na área da política, aliás. Ele acreditava num dito que não é dele, mas que ele assumia como dele, de um escritor inglês, o George Dicey, que só os homens medíocres acabam se envolvendo com a política, mas o Eliot chegou à conclusão que ele tinha que dar opiniões, porque senão você deixava todo o campo, né, da política na mão dessas pessoas, e aí ia ficar pior a situação do país do que já era. Então tem até um pouco de graça. E à medida que eu lia a Era de T.S. Eliot, eu descobri algumas coisas que eu achei bastante legais. Uma que eu já desconfiava, por causa de um livrinho que o Eliot escreveu, traduzido no Brasil como Os Gatos, na tradução do Ivo Barroso, que são vários poemas sobre gatos, que ele gostava de gatos, que já é uma qualidade. Outra que eu descobri lendo uma nota aqui, que era uma coisa que eu nem imaginava, ele gostava das histórias do Sherlock Holmes. E eu também descobri que, além de ser um cristão sério, além de ser, né, um pensador político ponderado, com equilíbrio, né, com crítica mesmo, capaz de olhar criticamente até aqueles que estavam tinham a mesma visão política que ele tinha uma qualidade que, por exemplo, o D.A. Lawrence não tinha. Ele era capaz de rir de si mesmo. E eu acho que ninguém sobrevive bem sem um pouco disso. Sem rir de si mesmo e não se levar tão a sério.